O futebol entrou logo na pauta dos militares. Por quê? Porque, ao contrário do que parece, ou que pareceu num primeiro momento, não era uma ditadura popular. O fato de haver uma marcha com Deus e a família pela liberdade não dava um aval de popularidade à revolução que se implantou aqui. Não houve um tempo para que a Copa de 66 já fosse aproveitada pela ditadura. O curioso, eu me lembro bem dessa Copa, foi a minha primeira Copa fora do Brasil. Mas eu me lembro muito do nosso otimismo. Eu acho que o governo militar que estava chegando era aquilo que o Hélio Gaspari, no livro dele, na série de 4 livros dele, chama de ditadura envergonhada. A ditadura não tinha ainda assumido seu papel de ditadura. Ainda estava fingindo que não era uma ditadura, que era simplesmente um golpe militar para salvar o povo brasileiro das garras do perigo vermelho que era o comunista. O comunismo. Então, naquele primeiro momento, o futebol ficou deixado um pouco de lado, até porque era bicampeão do mundo. Então, acho que o governo militar, como eu, que trabalhava com futebol, não se preocupou muito com 66. Por isso é que foi aquela bagunça total. Foram convocados 45 jogadores para formar um time de 22. Saiu tudo errado, era uma convocação política. Eu me lembro bem que tinha uma história curiosa que eu gosto de contar, se eu já contei para alguém, me perdoe repetir. Aqui na sede da CBD, que é a futura CBF, os jogadores convocavam, chama mais um do Vasco, não, chama mais um do Flamengo, não, chama mais um. E tinha lá um diretor, era assim que era feita a convocação dos jogadores. Eu disse, puxa, mas o Corinthians não pode ter só um jogador aqui. O Corinthians é a maior torcida do mundo, pô, não pode ter. Pô, aí o cara pergunta a ele, mas quem é que vai convocar? Convoca o Ditão. Ditão era um zagueiro do Corinthians, não era ruim, não era um razoável zagueiro do Corinthians. E tinha um outro Ditão no Flamengo, que era irmão dele, esse era ruim de bola. Bom, aí eu me lembro, isso me contaram depois, claro, a secretária do doutor João Avelange, que era o presidente, perguntei a ela, porque eles convocavam sempre Edson Arantes do Nascimento, não convocava Pelé, né? Então, tudo direitinho, tudo com maior nível. Dona Edir, secretária do João Avelange, vai lá fora, por favor, e pergunta o nome completo do Ditão. Ela, então, vai ali onde está um grupo de jornalistas e pergunta, escuta, como é o nome do Ditão? Ele dá o nome do Ditão do Flamengo. E assim o Ditão do Flamengo foi convocado para a Copa de 66. Deve ter sido um espanto para ele, porque ele mal devia ser titular do Flamengo. Muito mais ir para a Copa da Inglaterra, ganhar o tri. O que eu acho que é bom de notar é o seguinte, quer dizer, havia um órgão que veio da outra ditadura, entrou na ditadura militar e nunca tinha sido extinto, que era o Conselho Nacional de Desporto. Era um órgão da ditadura, anterior da ditadura de Vargas, passou pelo período chamado democrático entre uma ditadura e outra, e não foi extinto, né? Entrou dentro da outra ditadura, era sempre presidido por um militar de alta patente, um general, às vezes um almirante, né? Então, você, para viajar até individualmente, o jogador era obrigado a sair com ordem expressa do CND, né? Quer dizer, o nível de interferência para você ver onde foi, porque vai passando o tempo, vai se aprofundando, vai entrando em todos os setores da sociedade. E outra coisa que marca bem, que chama a atenção, é que houve nitidamente uma intervenção militar no futebol que ficou dentro e fora das 4 linhas, notadamente na Copa de 70, né? Que, curiosamente, muita gente atribui, houve uma intervenção, e a Copa de 70, apesar de ter influência, de se ter que reconhecer a influência, mas ela é tida como uma vitória da ditadura militar,
e ninguém comenta os 24 anos seguintes que o Brasil ficou sem nenhum título mundial, né? Esse período de decadência, extremamente não se atribui ao fato de ter passado o futebol a ser dirigido por essa intervenção militar, que vai se aprofundando até formalmente nos contratos, mudança de contrato. E aí fica muito claro, quer dizer, treinadores, supervisores, cada vez mais vindo dos quartéis militares. Quer dizer, é muito claro, não há nenhuma dúvida quanto a isso. As coisas se embaralharam. É importante no futebol a preparação física, a estratégia, mas você trabalha a condição física para o camarada jogar futebol. Então, em primeiro lugar, o cara tem que saber jogar futebol. Parece um óbvio, né? Um óbvio ululante, mas existe. Quer dizer, você vê no outro ponto, a questão tática. Então, é um super-homem, quer dizer, não existe mais... O Brasil, principalmente, é rico de jogadores de improviso, os famosos pontas, né? Ponta esquerda, ponta direita. Pode ser que hoje seja mais difícil, as coisas evoluem, não ficam paradas no tempo e tal, né? Mas não nasceu nunca nenhuma criança brasileira que saiba jogar aberto, que drible, que improvisa, nunca mais. E qual é a sua opinião sobre o Marinho? O Marinho entrou para a história do futebol roubando uma medalha, né? Isso é uma coisa inacreditável. Inacreditável que o camarada que vai ser presidente da CBF, no país que vai organizar a Copa do Mundo, que Deus nos perdoe, entendeu? Rouba uma medalha do jogador juvenil, ou se preferir, juniores do Corinthians, campeão. E o Marinho, é verdade isso mesmo, está no livro do Hélio, que é anterior à chegada dele, que ele foi um camarada que, como deputado em São Paulo, reclamou que tinha um cara na TV Cultura de São Paulo. É preciso que haja uma intervenção lá para saber o que esse cara está fazendo lá. O país está cheio de comunistas, não sei o quê. Esse Marinho, que é o presidente da CBF. Bom, sim, ele era da Arena, partido do governo. E foi o que foi feito. Houve uma intervenção lá na TV Cultura, prenderam o Vladimir Herzog e ele morreu. Mataram ele. Quem fez isso foi o Zé Maria. O Marinho foi um dos caras que mandaram. Tem que ir lá na Rede Cultura, porque ele estava criticando, não sei o quê. Não sei nem importa o que ele estava falando, né? Então, esse é o presidente da CBF. Não é que o Médici, isso aí é um dos folclore. O Médici disse assim, olha, o João Saldanha não quer convocar o Dario, porque essa história correu muito, né? Então demite ele. Imagina se um ditador daquele, preocupado com os sequestro de embaixador, com um monte de coisas que estavam acontecendo aqui, né? Guerrilha, luta armada, o governo dele sem a popularidade que ele precisava, porque já se sabia que não era um governo do povo popular, não tinha mais nada de comunismo aqui. Imagina, você não podia ser contra a Arena, que era o partido do governo, mas quem era comunista aqui estava frito. Ligar, mandar demitir o João Saldanha, porque ele não vai convocar o Dario. O caso que vem ao fato é que ele cai por uma série de fatos e acontecimentos, e porque o João Avelange, naquele momento, quis prestar à CBD, futura CBF, esse grande favor de tirar ali aquele comunista que agora já não estava mais reconhecendo o seu lugar, estava perdendo, estava entrando com revólver em concentração e pertencia ao universo global. O João Avelange demite o João Saldanha e convoca o